Café da Doutora de hoje vai ser sobre compulsão por doces. Um assunto assim, extremamente relacionado nos consultórios e também nas redes sociais. A gente sempre vê aqui pergunta de seguidor, pedindo ajuda sobre isso. E hoje eu vou falar especificamente daquela compulsão de doce do final da tarde, 5 horas da tarde. Vejam só, a gente libera um hormônio chamado cortisol muito durante o período de estresse. Então, se você é uma mulher moderna, se você é um homem que trabalha muito, você vai ter liberação exacerbada desse hormônio, que é o hormônio do estresse, o cortisol. Cortisol alto aumenta a insulina, que é o hormônio responsável pela liberação de glicose para células. Então, você vai aumentar a insulina, você vai gerar mais liberação de glicose para células, e você vai ter mais fome. Por isso que as pessoas estressadas ficam o dia inteiro comendo. Não é só compulsão específica no horário do fim da tarde, mas também durante o dia. Acaba ingerindo mais calorias, porque o cortisol alto eleva a insulina. Bom, por que no final do dia isso piora? Porque no final do dia você acaba saindo do trabalho e esses níveis, eles descem muito subitamente. Você faz essa baixa de cortisol junto com a baixa da insulina. E aí você vai ter a sensação de falta de energia, porque a glicose também vai diminuir. Então, resumindo, grande quantidade de estresse durante o dia, no final do dia, vai fazer com que você tenha um efeito rebote, como se você tivesse com menos glicose, e você vai ter menos disposição e menos energia, porque o organismo, para o organismo pedir energia, ele vai pedir coisas que são mais calóricas, né? E os doces, açúcares, eles realmente têm uma carga maior de liberação de glicose. Por isso essa necessidade de doce no final do dia. Bom, e por que o período pré-menstrual? No período pré-menstrual, isso se exacerba por causa da variação hormonal que as mulheres têm nesse período. Então, baixa muito a produção de alguns hormônios e esses hormônios estão intimamente ligados à produção de serotonina. Então, baixa muito serotonina no período pré-menstrual e a mulher tem necessidade de procurar coisas que elevem a serotonina. Por exemplo, chocolate, que tem muito triptófano, cafeína também tem triptófano. A mulher sente mais vontade de comer chocolate, doces nesse período. Tudo isso é fisiológico, tá certo? O que não é fisiológico é você ter um estilo de vida muito estressada. Você tem excesso de carga de trabalho, você viveu o tempo todo à base, de cafeína para poder dar essa disposição. Então, você precisa trabalhar essa parte do estresse. Tem que tratar o estresse para poder modular os níveis do cortisol, modulando os níveis de insulina, diminuindo a compulsão alimentar. Em relação à TPM, para você, se você tem essa TPM muito exacerbada, então, se você tem essa síndrome, em que você vai sentir muito desconforto, você vai ficar muito retida, você vai ficar muito irritada, você vai precisar de ajuda para poder controlar os seus níveis de serotonina nesse período. Vai ter que diminuir um pouco esse excesso de estrogênio nesse período, tá bom? E aí, de dicas, o que é que eu poderia ajudar vocês nesse momento? Então, eu sempre peço para os pacientes colocarem alguma alimentação com chocolate, por exemplo, chocolate orgânico amargo nesse período, com cafezinho no final da tarde, eu sempre peço. Fazer um shake de proteína com as frutas vermelhas, que tem muito anti-inflamatório e muito antioxidante, também ajudam a liberar, esses neurotransmissores. E tentar fazer com que haja fracionamento do trabalho. Então, algumas pausas durante o trabalho é importante. Se ela puder meditar no início do dia, no final do dia, também vai ajudar a modular os níveis de cortisol, tá certo? E se não tiver jeito, gente, repensar a relação com o trabalho, O trabalho tem que ser algo que te dê prazer, que você vá porque você quer e não porque você tem que ir trabalhar, tá? Lógico que eu não tô falando para todo mundo sair se demitindo, ainda mais em época de pandemia, mas talvez rever algumas coisas no trabalho seria interessante, tá bom? Acho que é isso.